Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de abril de 2025. A vingança por Sumi continua, com a Ucrânia retaliando a Rússia. E a Rússia ataca Kharkiv com mísseis. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Inscreva-se, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. A vingança por Sumi continua. E a Ucrânia já anunciou, Leningrado e Moscou também serão alvos do exército ucraniano, ou seja, eles vão atuar nessas cidades com mais certeza, mais fortemente, não como eles têm atuado com menos... eles têm preservado Moscou, mas eles têm ido a alvos valiosos também, que são as refinarias, bases aéreas, entrocamentos ferroviários, estações, depósitos de munições, etc. Os ataques de Sumi aconteceram em 13 de abril e eles aumentaram a prioridade da destruição agora por parte da Ucrânia por alvos da Rússia. E eles atacaram novamente. Eu já noticiei que eles atacaram uma brigada de mísseis, a de 448. Mas a 112 eles atacaram agora também, que não tinha sido atacada. Descobriram onde é que eles estão e eles fizeram esse ataque. E quero comentar sobre esse repetido ataque, porque eles fizeram 2 ataques contra essa base, né? Eles fizeram um, depois fizeram outro. E essa base é localizada na cidade de Chuya, na região de Ivanovo, porque não atacaram essas tropas em Kursk e Chuya antes. Até muitos ucranianos perguntavam isso. Agora é importante, eu quero destacar, antes de avançar, os militares sempre têm outra classificação de alvos prioritários, né? Então, se você tem alvos mais valiosos, como base aérea, onde tem aviões estratégicos, como o Tu-160, Tu-22, etc., eles dão prioridade a isso, porque é mais importante. Então, isso é o que estava relatando um oficial do exército ucraniano, respondendo para essas reclamações que estavam sendo feitas. Mas agora o que aconteceu em Sumi fez com que a Ucrânia repensasse essa estratégia, e ele elevou, e a Rússia, as tropas russas, estão no topo dessa classificação, né? E só reforçar de novo, a Ucrânia não tem atacado, nunca atacou desde o início da guerra até agora, alvos civis como os criminosos de Vladimir Putin fazem. E agora esse ataque que eu diria o seguinte, que eles fizeram para vingar Sumi, que ainda não terminou, tanto contra a região de Chuya como a região de Kursk, eles receberam o que mereciam, né? Tiveram muitas baixas, foi impossível deles contarem o número de baixas, não existe ainda uma informação sobre quantas baixas aconteceram, e destruíram muitos equipamentos, muitos lançadores de mísseis supersônicos, né? Perdão, hipersônicos, não supersônicos, hipersônicos. As Forças Armadas ucranianas, eles vão agora também, noticiaram ontem, que vão destruir a cadeia que permite o lançamento do míssil Iskander, que também são os mísseis que causaram aquela destruição e as mortes dos civis na praça de Sumi, no domingo de Ramos. A OTAN tem a posição de que o míssil deve ser destruído quando já está decolando, mas quando está entrando, se não conseguir, quando está entrando ao alcance do lançamento, né? Onde eles conseguem alcançar com as baterias antiaéreas, né? No caso, as únicas antiaéreas que conseguem parar esses Iskanders são os mísseis americanos, de fabricação americana, Patriot. Isso também se aplica à destruição dos componentes, ou seja, eles vão agora procurar as fábricas onde são fabricados esses componentes desses mísseis, né, e vão destruí-las. E também destruir toda a cadeia de produção de munições, quem fabrica os componentes eletrônicos para isso, e motores e similares. Então, essas cadeias de produção desse míssil Iskander será destruído, que é o míssil hipersônico que eles estão usando
contra a Ucrânia e contra a população civil. Então é isso que a Ucrânia vai atacar, já anunciou ontem também. Segundo ele, em Shuya, quando eles atacaram, ou quando a Ucrânia atacou em Shuya, não havia sistemas antiaéreos para proteger os mísseis que foram lançados pelos militares ucranianos, né? Houve muito pânico na cidade, inclusive. Não há sistemas de defesa aérea a essas distâncias, é uma distância muito longa, os russos não acreditavam que os ucranianos fossem chegar lá. Os russos levaram tudo que tinham para a linha de frente, ou seja, porque perderam muito equipamento e não tem mais equipamento para repor, e não tem a velocidade desse equipamento. Então, a maioria dos locais que a Ucrânia tem atingido certeiramente, elas não têm defesa aérea, por causa disso que às vezes eu falava e estranhava. Não, mas pô, os caras entram assim facilmente. A Rússia, dentro da Rússia, não tem sistema aéreo. Foi tudo destruído pela Ucrânia no teatro de operações. Eles carregaram o teatro de operações. E então eles preferem deixar, por exemplo, lá na base de Engels, que a Ucrânia já atacou umas 3 vezes, destruiu depósitos de munições, aviões estratégicos, mas assim mesmo com sucesso, e não colocam nessas outras localidades. E eu acho que esse assunto será resolvido. Os ucranianos vão atacar mais, né? Os agentes, os homens do Kirilo Budanov, que é o chefe da SBU, inteligência ucraniana, né? a segurança ucraniana, eles entendem o assunto e eu acredito que eles sempre levantam informação e rapidamente e vão resolver tudo. Eles têm muitos informantes dentro da própria Rússia por causa disso que tem resultado em sucesso os seus ataques. Enquanto isso, eu quero relatar um outro ocorrido ontem na cidade de Kharkiv, sexta-feira santa, porque aquele ataque foi no domingo de Ramos. Os russos atacaram a cidade de Kharkiv e mataram uma pessoa e feriram 112 até quando eu estava fazendo esse vídeo. Agora, eu acredito que poderão ter mais, que eles estavam mexendo nos escombros ainda, tentando achar mais vítimas. E então aconteceu ontem esse ataque, no dia 18 de abril, então tem mais de 100, dentro dessas 112 feridas, novamente, 8 crianças estão como feridos, estão agora fazendo tratamento em hospital. E pode ser que dos adultos ou mesmo das crianças aconteçam mais óbitos, como aconteceu naquele lá em Sumi, né? Em geral, sempre acontece mais, lamentavelmente. De acordo com informações preliminares, os ataques da Kharkiv foram realizados com mísseis balísticos, equipados com munições de fragmentação. Ou seja, lançaram mísseis, os mísseis, antes deles impactarem no solo, a munição se abre e se espalha em várias direções. É por isso que as áreas afetadas muitas vezes são tão extensas, né? E o ataque danificou pelo menos 20 prédios de apartamentos, né? 30 casas e uma instituição de ensino também, uma escola. O incêndio atingiu as instalações de uma empresa que ocupava uma área de 400 quilômetros quadrados, veja só, 450 metros quadrados, né? Desculpem a falha técnica aqui, 450 metros quadrados, e o seu Oblast de Kharkiv fica no nordeste da Ucrânia, e eles já teve outros ataques com mísseis balísticos e mísseis e drones também e bombas planadoras da Rússia. O ataque ocorreu justamente enquanto a Rússia continua rejeitando uma proposta mediada pelos Estados Unidos da América para um cessar-fogo total de 30 dias, que não vai dar em nada. Eu acredito, o ditador russo ficou de dar uma resposta até amanhã, ou melhor, até hoje, né? Hoje é o domingo de Páscoa. Não acredito que não vai ter essa resposta. Enquanto isso, o exército ucraniano acredita-se que em breve vai avançar mais em Briansk e vai avançar mais em Kursk, que estão, segundo alguns militares ucranianos do Estado-Maior, agora que eles já estão com as posições bem definidas, as posições defensivas, eles podem avançar mais, que se der uma zebra, eles têm para onde recuar e ficar na posição ali para garantir que os russos não os expulsem dali. Então, normalmente eles avançam em torno de 20, 25 quilômetros para dentro dessas províncias, eles têm avançado, e há essa perspectiva de que eles procurem fazer mais um avanço
nessa região. Eles agora estão dependendo da chegada de mais tropas para reforçar essas posições, porque eles não vão sair todos das posições defensivas, ou seja, tem que ter uma tropa nas posições defensivas para dar cobertura, e caso eles tenham que recuar, essa tropa também daria cobertura para as tropas ucranianas que tivessem que recuar. Até agora, eles não recuaram em Belgorod, tampouco em Briansk. Quero agradecer a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, e inscreva-se, aqui você viu a verdade. Muito obrigado.